Pessoal, acabei de fazer a prova de proficiência da UFSC e vim contar tudo para vocês. Olá, pessoal! Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 anos eu me dedico a preparar alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. E hoje eu vim contar para vocês como foi fazer a prova de proficiência da UFSC sob a ótica do aluno. Esses anos todos eu venho preparando alunos. Faz 5 anos que eu preparo alunos para as provas de proficiência e 4 anos que eu preparo para a UFSC, desde 2020. Então, finalmente, eu fiz a prova e vim compartilhar as minhas impressões com vocês. Eu fiz minha inscrição segunda-feira. Hoje é quarta-feira, dia 24. Eu fiz minha inscrição na segunda-feira passada. Toda segunda-feira abrem as inscrições, certo? Lá na página diz que abrem às 14 horas. Mas eu lembro de ter entrado um pouco antes, eu acho que era umas 10 horas, e as inscrições já estavam abertas. Eu fiz a minha inscrição mais de uma semana, mais ou menos uns 10 dias antes. E aí você pode pagar, né, efetuar o pagamento através de boleto até o dia da prova. O que não é recomendado. É bom que você pague pelo menos um dia antes para que sua vaga esteja garantida na prova. Então você vai se inscrever primeiro lá no site da Proficiência, que todos os links que eu for falar vou deixando aqui dentro de um único link no blog. Eu fiz minha inscrição e com 10 dias depois eu pude fazer a prova. Como é que acontece o processo? Depois que você escolhe a data, né? Você vai entrar lá no site, vai escolher sua data. E aí, depois que você escolhe, vai ficar aparecendo no seu cadastro o link do dia que você vai precisar acessar. Eu acessei 15 minutos antes, que é o que eles recomendam. A prova era às 10h15 e às 10 horas eu acessei o link. E o fiscal da prova, ele já tem a lista de pessoas que vão fazer naquela sala. Então, quando eu entrei, ele já sabia quem eu era. Tinha 5 pessoas na sala, certo? Eu acredito que tenha outras salas acontecendo ao mesmo tempo, ou como tem vários horários, né? Então, tem várias opções de horários também. Então, aí eu entrei e já tinham 4 pessoas. Minto, não. Quando eu entrei, tinha 3 pessoas e depois entrou mais uma pessoa. Então, eles recomendam que você entre 15 minutos antes para poder fazer toda a checagem, tá? Eles pediram que eu mostrasse minha identidade, frente e verso. Pediram que eu desligasse o celular na frente da câmera, desligasse e colocasse em algum ambiente, assim, em algum outro lugar. Eu coloquei aqui atrás. Gente, eu não usei dicionário, né? Então, assim, para quem estava com dicionário, ele pediu para ver os dicionários, que só podia usar aquele. Gente, o fiscal dá todas as instruções possíveis. Você deve permanecer com a câmera ligada. Em algum momento ele pede para você desligar só o microfone, tá? Para os ruídos não atrapalharem os outros. E aí desligamos nossos microfones. Ele explicou tudo como é que seria, né? Como seriam os procedimentos. Quando deu a hora, fomos no link que ele enviou pelo chat do Google Meet e nós clicamos e fomos para a plataforma da exame.net. Então, quando eu comecei a fazer a prova, né, gente, eu me senti assim como uma aluna, né, que estava fazendo a prova. A gente fica vendo lá o cronômetro abaixo, tem um cronômetrozinho que fica contabilizando o tempo de trás para frente, né? Ele começa em 40 e assim ele vai diminuindo até zerar. Tem que sempre estar atento a esse cronômetro, né? Porque aí você vai conseguir gerenciar a sua prova, né? O jeito que você vai fazer, como é que você vai fazer. Gerenciamento de tempo, gente, é muito importante, principalmente numa prova que só tem 40 minutos, tá? Então, lá fui eu fazer a prova e eu apliquei todas as estratégias que eu ensino para vocês, né? Porque eu tenho que colocar em prática o que eu ensino, né? Então, apliquei todas as estratégias. Como eu ensino para vocês no curso, comecei fazendo o quê? Lendo o título. Sim, esse tinha título. E aí fiquei pensando se eu já sabia alguma coisa a respeito daquele tema,
se eu já tinha lido alguma coisa a respeito, o que é que eu sabia, qual era o meu conhecimento prévio a respeito daquele tema. Então, li o primeiro parágrafo para ter aquela ideia geral do que se tratava o texto e só depois fui para a primeira questão. A primeira questão era para você dizer qual das alternativas estava incorreta, certo? Então, tinha as opções, os enunciados eram todos em português e as alternativas também, tá? Dessa questão. E aí você ia escolher qual daquelas estava incorreta de acordo com o texto. Então, eu li, voltei lá para procurar, né, se era só naquele parágrafo, tinha que ler mais um pouquinho, e aí eu voltei e respondi. E aí, como é que você responde na prova? A prova vai ficar dividida em duas telas. Você vai ter aqui o texto e ao lado vai ter o espaço em que você vai digitar. Questão 1, letra tal. Por exemplo, essa questão 1, letra B. Não sei bem se foi A ou B. Letra B. Você bota lá, questão 1, escreve questão 1, B. Questão 2, C. Questão 3, D, certo? E assim você vai respondendo. E aí depois fui para as próximas questões. A segunda questão era de interpretação de texto, era alguma coisa que estava mais correta, né? Sobre a interpretação de texto. Tinha uma questão também de referência pronominal. Eu sempre falo para vocês que referência cai. Questão de referência pronominal apareceu com o pronome they, para saber ao que o pronome estava se referindo no texto. Outra questão também que caiu foi de vocabulário. Não lembro das opções, mas era a palavra hard. E aí tinha outras palavras para você dizer qual era a que mais se parecia com hard dentro daquele contexto. Então, eu lembro que a resposta era difficult, e aí você assinalava lá difficult, mas tem que ler o texto para saber, você tem que ler a partezinha onde está o vocabulário para saber como é que ele se encaixa, né? Como aquelas palavras, as opções se encaixariam no lugar de hard ali naquela parte. Questão de verdadeiro ou falso caiu. Esse tipo de questão ainda não tinha sido reportada a mim pelos meus alunos. Não sei qual é a frequência dela, mas é uma questão bem diferente, digamos assim. É uma questão que pergunta em que parágrafo está inserido a ideia de taraná, taraná. Então, eles tinham lá a ideia, e aí você tinha que dizer em que parágrafo você encontra aquela ideia que ele está se referindo, certo? Se é no parágrafo 1, 2, 3, nas linhas tal. Todo o texto, ele era enumerado, todas as linhas, 1, 2, 3, até a linha 26. Era um texto de 26 linhas, tinha mais ou menos aí 4 parágrafos, mas eram 26 linhas. Era um texto razoavelmente pequeno, um texto de uma lauda, não dava nem uma lauda completa. Então, você tinha que achar onde é que aquela ideia estava inserida. Eu já vi essa questão na proficiência do Profic, que é da FMUSP, que é a Faculdade de Medicina da USP, e eles têm esse tipo de questão. E aí, achei essa questão aí um pouco mais difícil do que as outras. Questão de referência pronominal e de vocabulário, não achei que são as questões mais difíceis. As questões mais difíceis achei que foi essa e talvez a de tradução. Depois vocês me contam aqui nos comentários qual questão que vocês acham mais difícil. Se é uma questão desse tipo que eu falei agora, se é uma questão de vocabulário, de achar o sinônimo, se é uma questão de tradução, né? Essa questão que eu tô falando sobre ela não era que valia mais. As questões que valiam mais eram de tradução e outra de interpretação. Tinha 2 questões abertas, né? Então, eram 4 questões objetivas e 2 questões abertas. As 4 objetivas, como eu falei, vocabulário, verdadeiro ou falso, essa de encontrar onde é que está falando isso no texto, e referência pronominal. E as outras, uma de interpretação e a outra de tradução. A de tradução é sempre a última, eles pegam um trecho, eram 3 linhas para você traduzir. E a penúltima, que era de interpretação, perguntava alguma coisa referente ao texto para você interpretar e você dizer com suas palavras até 5 linhas. Então, eles tinham cuidado. Eu achei que eu estava escrevendo muito e depois que eu vi que estava 5 linhas. Você pode puxar a tela para o lado, certo?
onde tem o texto, e expandir mais a parte onde você está escrevendo, certo? Então, quando eu expandi assim, eu vi que tinha 5 linhas certinho, e aí eu deixei assim. E aí, essas duas questões eram que valia mais, a de interpretação aberta e a de tradução. Então, fala aqui para mim, qual questão você acharia ou você acha mais difícil? Eu vou chutar aí que vocês acham mais difícil a questão de tradução, porque sempre os meus alunos me reportam, professora, como é que eu faço questão de tradução? Enfim, a questão tem que ser ao pé da letra. Gente, não existe isso de tradução ao pé da letra, certo? Tradução ao pé da letra é você pegar todas as palavras e traduzir elas exatamente como elas estão. No que você está transferindo aquelas palavras para o português, você não vai colocar elas em ordem que façam sentido na língua portuguesa. Então, na tradução, a gente chama versão, certo? Que é uma versão daquele texto, daquele parágrafo, daquelas linhas. Então, você tem que deixar com que faça sentido em português. Não adiciona mais coisas que não estejam ali, certo? Nem retira e nem inventa palavra também, certo? Essa é a dica aí da tradução. O texto era adaptado, certo? Eles gostam muito de tirar texto lá do site The Guardian. Vou deixar aqui também no link, certo? Depois vocês ficam perguntando, cadê o link, não sei o que. Gente, na descrição, vocês clicam numa setinha que tem para baixo, que vai mostrar toda a descrição do vídeo, todos os links de tudo, tá? Então, olhem lá. Tem vários textos que já caíram na prova lá no nosso curso. E o The Guardian é um dos sites que mais aparece. Eles tiraram de lá, mas eles adaptaram o texto. Eles não colocam o texto do jeito que eles pegam. Eles diminuem algumas coisas, adaptam e deixam ele menor para colocar na prova, certo? Se você terminar antes do tempo, que foi o meu caso, eu terminei antes do tempo e fiquei esperando, certo? Você não pode simplesmente submeter a prova e sair. Você tem que ficar esperando dar os 40 minutos. Quando o cronômetro zera, aí você clica em submeter. E ele avisa, certo? O fiscal avisa, pessoal, zerou o cronômetro, agora cliquem em submeter. Você vai lá, clica em submeter e aparece o aviso que sua prova foi submetida e que tá tudo certo. E aí você volta para a tela do Google Meet, ele avisa que o resultado vai sair com 5 dias úteis, contando com o dia seguinte, e é só aguardar agora e pronto. Se tiver alguma dúvida, só é falar na hora que ele já tira, certo? Foi uma experiência bem legal fazer a prova e ver a prova por dentro. Eu imagino, né, que vocês fiquem muito nervosos mesmo, porque é uma prova de 40 minutos, tem aquele cronômetro lá contando, que às vezes a gente se perde, não consegue achar uma palavra, esquece. Respirem, mantenham a calma, é muito importante, porque o nervosismo vai acabar atrapalhando vocês, certo? Até para você procurar uma palavra no dicionário, você vai ficar nervoso passando as folhas sem encontrar, certo? Vai ficar nervoso com tudo aquilo que está acontecendo e o cronômetro não perdoa, tá, gente? Vai diminuindo e o tempo vai passando. Então, tentem não ficar tão nervosos. Assim, é fácil falar para mim, mas eu sempre falo para os meus alunos, tentem não ficar tão nervosos, porque atrapalha vocês e vocês perdem tempo. Se vocês ficarem mais tranquilos, vocês vão conseguir fazer a prova mais tranquilamente e até vai sobrar tempo. Claro que com a preparação correta e também as estratégias e tudo mais, se você se preparar direitinho, certo? Se você quiser se preparar para essa prova, a gente tem um curso Pocket para a Proficiência da UFSC, que hoje em dia tem mais de 1.200 alunos. Então, gente, essa foi a minha experiência com a prova e agora vou falar para vocês algumas recomendações. Primeiro, entre em 15 minutos da hora da prova. Isso é essencial. Gente, é assim, é mandatório vocês entrarem 15 minutos antes. Não se atrasem um segundo. Por quê? Porque no que você se atrasa, você vai ficar nervoso ou nervosa, tá? Porque você vai chegar atrasado, pode ser que já tenha começado, você não vai ouvir as orientações do fiscal, tá? Isso tudo aí vai atrapalhar você, com certeza. Prestem atenção às orientações do fiscal,
porque ele explica tudo muito direitinho, não tenho do que reclamar, certo? Perguntem se vocês têm alguma dúvida, tá? Prestem atenção e perguntem. Não tentem sair da tela, porque ela não pode ser minimizada e você vai cair da plataforma. No que você cai da plataforma, para você voltar, você precisa justificar o que você fez e aí você vai perder muito tempo com isso. Outra coisa, fica sempre do lado esquerdo da tela, que é o meu lado esquerdo, tá, gente? Você vai ver o link lá para o chat, você abre. Se você tiver alguma dúvida, só é digitar no chat que o fiscal vai te responder. Ele vai estar sempre disponível por ali, tá? Você não pode voltar para o Google Meet para perguntar, senão você vai ser derrubado da plataforma. Outra coisa que atrapalha muito, que eu vejo muitos alunos falarem, é o nervosismo. Às vezes a gente tá em cima da hora para apresentar um certificado de proficiência e acaba colocando todas aquelas expectativas naquela prova. Para que isso não aconteça, para que você não fique nervoso na prova, o que é que a gente faz? Duas coisas. Não deixem a prova de proficiência para a última hora. Primeira coisa foi essa, né? Segunda coisa, se preparem. Se preparem para uma prova, certo? Não é só ficar lendo textos. Temos um curso preparatório, hein, gente? Com mais de 1.200 alunos hoje em dia, com centenas de aprovados. Então, assim, quando você está preparado, quando você tem tempo para refazer aquela prova, caso não passe, com certeza você vai ficar mais tranquilo. Isso é certo, gente, isso eu posso dizer com certeza, tá? Eu vejo isso dos meus alunos. Então, fazendo isso, você já vai para a prova mais tranquilo e vai fazer uma boa prova. Porque com tranquilidade, 40 minutos é tempo suficiente para você fazer uma prova. São 7 questões só. Então, dá tempo, não são questões muito longas, então dá tempo, gente. Quando você está preparado, você vai conseguir gerenciar melhor. Quando você tem tempo, você também vai conseguir gerenciar melhor, mesmo que você fique um pouco nervoso. Na hora que começar lá, você vai conseguindo fazer e vai ficar mais tranquilo. Isso aí é certo, tá? Não tem ninguém que me faça pensar o contrário, porque isso é certo. Então, a minha dica é: se preparem com antecedência, não deixem a prova para a última hora e se preparem. Essa foi a minha experiência com a prova da UFSC. Eu achei uma prova aí nível A2, B1, eu acho que B1 talvez. B1, gente, é um pré-intermediário, certo? É uma prova pré-intermediária e não é uma prova que você faz de qualquer jeito, certo? Então fica aí o meu recado e eu espero que essa minha experiência tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só colocar aqui abaixo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!